Vamos ajustando aqui. Dá para fazer uma leitura bem detalhada do edital. Bem, nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre como fazer a leitura do edital. Eu trouxe para vocês o edital da Rouanet da Juventude, para que você possa entender de que maneira nós devemos fazer a leitura do edital para escrever um projeto. Vamos direto ao ponto. Aqui eu trouxe o primeiro edital da Lei Rouanet, que foi lançado agora em fevereiro de 2025. Dá para vocês perceberem que é a primeira edição desse edital do ano de 2025. Bem, eu quero escrever um projeto, mas eu não sei se esse edital serve para o meu projeto. O que eu devo fazer? Primeira coisa é identificar qual que é o objeto desse edital. Para quem ele serve? Quem pode escrever projetos e quem não pode escrever projetos. No objeto, eu consigo identificar exatamente sobre o que é esse edital. Por exemplo, eu trago aqui para vocês que o objeto é incentivar projetos culturais de regiões do Brasil, que são Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou seja, pessoas proponentes, pessoas que realizam projetos fora desses locais, fora dessas regiões do Brasil, não poderão participar desse edital, porque ele é específico para projetos realizados na região Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste do Brasil. E por que esse edital está sendo lançado aí? Para fomentar atividades formativas voltadas a jovens de 15 a 29 anos. Mais uma coisa, eu tenho um projeto no Norte, ou no Nordeste, ou no Centro-Oeste do Brasil. Só que o meu projeto ele tem que trabalhar exclusivamente com esse tipo de público. Posso ter outros públicos? Posso, mas para eu escrever um projeto para esse edital, eu tenho que desenvolver atividades culturais com esse público que abrange de 15 a 29 anos, prioritariamente em estado de vulnerabilidade social. Quando ele fala prioritariamente, é que é uma prioridade e não que é obrigatório. Ou seja, os projetos que trabalham com esse tipo de público de maneira prioritária, de maneira mais eficaz, terá, obviamente, um outro olhar de pessoas que não trabalham com público em vulnerabilidade social. Mas, desde que você tenha um trabalho nessas regiões do Brasil, trabalhando com esse tipo de público, de 15 a 29 anos, você pode sim escrever um projeto. Aqui eu já identifico se eu posso ou não. Bem, identificamos, então eu realizo um trabalho, eu vou participar desse edital. O que mais eu preciso ter atenção no edital? Vamos lá. Os objetivos. Quais são os objetivos desse edital? Enfim, o programa da Rouanet, ele tem como objetivo ampliar ações formativas de acessibilidade. Eu tenho que buscar as palavras-chave do edital, aquilo que vai me fazer pensar e associar com o projeto, com a atividade que eu realizo. Investimento cultural em estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esse é um dos objetivos desse edital. Em projetos de impacto social e econômico que são relevantes. Promover ações culturais também em territórios que apresentam menores investimentos históricos em relação a incentivo fiscal. Um outro objetivo desse edital é oferecer oportunidade de participação de novos agentes de territórios de maior vulnerabilidade social. Ou seja, eles identificaram que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são regiões que menos agentes culturais participam de editais. Por isso que eles restringem a esse tipo a essas regiões do Brasil, para quê? Para que possa incentivar essas pessoas que produzem projetos culturais a participar do edital. Porque muitas vezes, se o edital ele é aberto para o Brasil todo, muitos agentes culturais ficam inseguros de lançar o seu projeto, primeiro por não saber e segundo pela concorrência de grandes estados levarem esse dinheiro para os seus projetos e assim
eles não terem essa oportunidade. Justamente pensando nisso, a Lei Rouanet, o edital Rouanet da Juventude foi pensado para esse público. Outro objetivo do edital, qual é a intenção desse edital também? Promover a inclusão produtiva de jovens brasileiros. E aí é onde nós entendemos o porquê que ele limita a idade. Ele prioriza projetos, ele quer projetos que trabalham com as idades entre 15 e 29 anos, porque ele quer focar nesse público-alvo, ele quer trazer esse público-alvo para dentro da cultura. Capacitar e formar profissional em atividades culturais e artísticas. Esse é um dos grandes objetivos do edital. Bem, partindo para um próximo ponto, que eu preciso observar no edital, é a seguinte questão. O escopo principal do projeto, ou seja, a ideia principal do seu projeto, e aí quando você pega o edital e identifica que você pode participar, você precisa entender o que o edital espera do meu projeto. Uma das primeiras coisas que ele traz aqui é que o meu projeto traga atividades formativas de capacitação profissionalizante com o objetivo de contribuir para a inclusão produtiva de jovens entre 15 e 29 anos no mercado de trabalho da cultura, artes e economia. Ou seja, ele já deixa aqui bem específico o porquê que ele quer esse tipo de público dentro de um projeto participando do edital. Serão incentivados, e ele traz mais uma coisinha aqui. Quantas pessoas esse edital vai promover? Quantos projetos esse edital vai selecionar? Serão incentivados, no mínimo, 30 projetos culturais. Valor global do edital, R$200 mil. Cada, nas áreas de artes cênicas, humanidades, música, artes visuais, museus, memória, audiovisual e patrimônio cultural. Uma outra questão importante de eu identificar é qual dessas áreas o meu projeto faz parte. Ele faz parte da música? Faz parte de artes visuais? Patrimônio cultural? Para nós que trabalhamos com a capoeira, nós estamos dentro de patrimônio cultural, mas muita gente pode escrever um projeto de capoeira para música, e aqui eu preciso identificar e já apontar lá dos meus rascunhos em qual área o meu projeto vai se encaixar. Daí, o edital traz uma descrição mínima sobre cada área, para que você possa entender aonde que você pode buscar o recurso. Dentro das artes cênicas, dentro das humanidades, dentro da música, que são ações de empreendedorismo e educacionais, capacitação e treinamentos, ou seja, meu projeto não se encaixa aqui. Artes visuais, você vai observar quais são as características de quem trabalha com artes visuais, o que o edital traz. Museus e memória, audiovisual. Bem, com a capoeira, vamos ficar com patrimônio cultural. São ações voltadas ao empreendedorismo e educacionais, treinamentos na área de patrimônio cultural, salvaguarda do patrimônio cultural e material, que é a capoeira, a roda de capoeira, oficinas, tudo, artesanato tradicional, ações de educação patrimonial, entre outras infinidades que nós trabalhamos com a capoeira, nós nos encaixamos nessa área. Ou seja, identifiquei no objeto do edital que eu posso fazer parte desse concurso, buscar esse recurso. Daí, dentro disso, eu tenho que identificar qual é a área que eu vou participar. Vou participar com o meu projeto de capoeira dentro de patrimônio cultural, que é o que eu vou desenvolver. Vou seguindo a leitura do edital e apontando as partes importantes, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, já destacado, o que eu preciso ter de atenção na leitura do edital. Também serão contemplados nesse edital projetos que se enquadrem nas áreas descritas nos itens. Então, esses itens aqui vocês devem buscar para saber quais são, que sejam características de arte religiosa, cultura afro-brasileira, da cultura urbana e das culturas tradicionais e populares, de acordo com as definições constantes nas normativas. É importante
e você não pode deixar de fazer é consultar sempre as normativas que o edital traz para verificar e para ter certeza que o seu projeto ele se enquadra exatamente dentro daquilo que você está buscando no edital. Eu trouxe um outro destaque aqui. Muitas coisas no edital não vão nos servir como informação importante, mas é interessante que você faça toda a leitura dele e depois saia destacando aquilo que é importantíssimo na hora da construção do seu projeto. Projeto da cultura afro-brasileira. O que se entende quando ele diz aqui que serão contemplados projetos da cultura afro-brasileira? Projeto da cultura afro-brasileira são aqueles projetos que abrangem as manifestações artísticas afro-brasileiras e expressões populares como samba, gênero musical coco, jongo, carimbó, maxixe, maculelê e maracatu, coco de roda e capoeira. Ou seja, capoeira nós podemos entrar em patrimônio cultural e podemos entrar na questão de cultura afro-brasileira. Veja, capoeira tem uma infinidade de possibilidades. Ah, mas se eu quero fazer só um projeto para danças, como carimbó, coco de roda e jongo, eu posso? Claro, você não precisa necessariamente colocar a capoeira. Indo mais para baixo, e aí ele vai descrevendo o que seria projetos de arte urbana, projetos tradicionais e populares, e aí vocês vão fazendo essa leitura e identificando o projeto de vocês. E eu sempre falo, tenha o edital impresso, rascunhem, rabisquem esse edital, destaquem aquilo que faz parte. Por quê? Porque quando você vai construir o seu projeto, você deve ter o edital como ali base para a construção, para que o seu projeto converse com exatamente o que o edital quer. E não só o que você quer ou o que você pensa em fazer em projetos, mas o que o edital permite que eu faça como projeto e que eu possa adaptar isso ao que ele está pedindo. Seguindo a leitura do edital, nós vamos entender quais são os recursos que esse edital está trazendo, né? Qual é o valor total e qual é o valor para cada projeto. E ele traz aqui como, no mínimo, 6 milhões de reais, 3 milhões para cada ano, o ano de 2025 e 3 milhões para o ano de 2026. Uma coisa interessante é, no exercício de 2026, investidos pela empresa patrocinadora Shell, ou seja, quem vai patrocinar, ajudar a patrocinar os projetos desse edital vai ser a Shell, que vai apoiar os projetos aprovados pela comissão. Aqui vocês têm a questão que ele explica sobre os recursos. Tudo bem, essa parte aqui a gente pode retornar e deve retornar assim que o nosso projeto sair como aprovado para entender como que vai funcionar depois. Só que faz parte de uma primeira leitura também. O prazo. Nós temos que entender como que vai ser o prazo. O presente edital terá o prazo de vigência de 24 meses, podendo ser prorrogado uma única vez. Ou seja, esse edital ele vai valer por 2 anos, assim como nós vimos aqui em cima, que ele diz que serão 6 milhões no mínimo, dividido em 2 vezes, uma para o ano de 2025, uma para o ano de 2026, podendo ter mais recursos e ser prorrogado por mais 2 anos, ou seja, 27 e 28. Nós temos a possibilidade de buscar recurso 2025, 2026, 2027, 2028. Porque se tiver uma grande adesão, esse edital tem uma grande probabilidade de seguir 27 e 28 para nós captarmos recursos, dinheiro para os nossos projetos. Isso é uma notícia maravilhosa. Aqui é para que a gente possa entender quanto tempo eu posso contar com a existência desse edital. Quantidade de projetos e limite de valor. Para que você possa fazer sua planilha orçamentária, você tem que saber qual que é o valor que você vai lançar na hora de construir o seu orçamento. Cada projeto poderá atingir o valor global. Poderá, não significa que ele tem obrigatoriamente que ter esse valor lá no final. Poderá atingir o valor de 200 mil.
Se o seu projeto chegar a 170, se ele chegar a 190, se ele passar para 210, aí você vai ter que cortar o seu orçamento e baixar para 200 mil. Ou seja, o teto máximo seria o de 200 mil. E ele fala aqui, para os projetos selecionados a receberem o financiamento, serão destinados recursos obedecendo alguns critérios que eles trazem. E é interessante a gente ler essa parte quando o nosso projeto passa para a segunda fase, depois que ele é aprovado. Fases do processo. Preciso entender também, a inscrição para este edital é somente até o dia 30 de abril de 2025, ou seja, somente até o dia 30 agora de abril. E eu posso, onde que eu tenho que lançar o meu projeto? No Sistema de Apoio às Leis de Incentivo ao SALIC, no SALIC. Vocês vão ter que fazer um cadastro na plataforma do SALIC para poder inscrever o seu projeto, seguindo as etapas que a plataforma vai levar para vocês. Depois vem a análise desse projeto quando você enviar, vem a divulgação. Você precisa estar muito atento às datas. Claro que normalmente os editais eles demoram muito tempo, mas outros seguem aí o seu cronograma. E essa parte aqui você precisa colar em todos os lugares para não perder os prazos. Depois que eu fiz a inscrição, eu tenho que esperar a análise da habilitação e a divulgação dos resultados, eu tenho que estar consultando a partir do dia 30 de maio, ou seja, um mês depois de ter lançado o meu projeto. Eu já tenho que ficar de olho na plataforma, todo dia entrar e verificar a situação do projeto. Quem vai receber os recursos? Até o dia 9 de junho, ou seja, vai ser rápido. E aí, entra a parte dos recursos, divulgação e habilitação. Eu vou saber do meu projeto até o dia 23 de junho, se ele foi finalmente aprovado depois de todos os recursos analisados e se o meu projeto está lá classificado para receber esse recurso. E passa para a parte de celebração, chamamento e etc. A divulgação do resultado provisório dos projetos aprovados com abertura de prazo para recursos acontecerá dia 11 de agosto. Ou seja, vocês estão vendo que o processo para lançar um projeto, pensar, ele é extenso. Ou seja, não pensem em um projeto para iniciar no mês seguinte, pense em um projeto para iniciar no ano seguinte. Recebimento dos recursos até o dia 21 de agosto e finalizando todos esses recursos, finalmente sai a divulgação do resultado final dos projetos selecionados, que vai ser no mês de setembro. Você que vai participar desse edital, tem aí um cronograma para seguir e saber quando, mais ou menos, sairá o resultado final, depois de todos os processos de recurso, todas as fases, para poder buscar o recurso. A inscrição serão realizadas mediante a inclusão de proposta no sistema SALIC. Ou seja, onde que eu escrevo meu projeto? Aqui o edital ele te explica onde você deve escrever o seu projeto. No SALIC e já te traz até o link de onde você deve entrar. Para a inscrição da proposta, você tem que seguir as orientações do manual do proponente. E aí o edital também te traz o manual para você estudar. Para a inscrição, o proponente deve marcar na opção, aqui ele já te ensina o caminho. Quando você chegar lá na primeira página do SALIC, você vai ter que colocar essas opções no sistema e ele já traz aqui onde você realmente tem que marcar para poder participar do programa Rouanet da Juventude. E aí poderá participar do programa qualquer pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exclusivamente sediada nos municípios das regiões listadas. Ou seja, nesse edital não aceita CNPJ, não aceita CPF, só CNPJ para escrever projetos. Como todos os projetos estarão limitados a 200 mil, os proponentes que apresentam propostas no SALIC pela primeira vez são dispensados de comprovar a atuação na área cultural, mas se você tem, faça o seu portfólio e envie para o projeto. A pessoa jurídica deve possuir natureza cultural, de acordo com seu CNAE e a área de segmento apresentada.
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas entre 0 horas do dia 25 de fevereiro, que iniciou a abertura das inscrições, até as 11h59 do dia 30, às 23h59 do dia 30 de abril, ou seja, esse mês. Cada proponente poderá inscrever até 3 propostas. Por quê? Porque estamos falando de CNPJ. Esse edital ele não é aberto, não está aberto para CPF, infelizmente. Análise e habilitação das propostas. Aqui vocês têm o cronograma, como eles vão seguir para iniciar e dar sequência a essas propostas apresentadas. O recurso deverá conter obrigatoriamente uma justificativa bem fundamentada. E aqui eles trazem da comissão de seleção, eles explicam como que é formada a seleção para analisar o seu projeto. Outra parte importante do edital que a gente tem que estar atento é os critérios que eles vão avaliar em cada projeto. E eu sempre digo e dou a dica de que, quando for escrever seu projeto, pegue essa parte aqui dos critérios de classificação e construa o seu projeto com base no que ele traz, buscando inserir aquilo que o edital pede como avaliação dentro das suas propostas, dentro das suas ações do projeto, ou seja, abrangência geográfica, até 10 pontos. O que ele pede nesse item? Viabilidade técnica da proposta. O que é isso? Eu preciso entender e aplicar no meu projeto. A promoção da diversidade. O que o edital quer com isso para me dar até 10 pontos? Eu preciso entender aqui a maior diversidade de agentes culturais envolvidos, incluindo alunos, professores. Criatividade, ineditismo da proposta. Muitos projetos são inéditos, outros nem tantos, mas tem coisas muito boas. Então, eles vão avaliar e analisar quantos pontos vão te dar nesse processo. E aí você, na hora da construção, veja o que o edital quer com isso aqui e procurar inserir isso dentro da construção do seu projeto. Conteúdo formativo, até 10 pontos. O que ele quer no conteúdo formativo? E, lógico, não só isso eu vou colocar isso e mais tudo aquilo que eu pretendo promover com o meu projeto, as ações que o meu projeto vai trazer. Impacto econômico e social. Quais serão os impactos da minha proposta para gerar emprego, para ter um retorno social, principalmente de acordo com o público-alvo que o edital pede que eu trabalhe, de 15 a 29 anos. A pontuação máxima de cada projeto avaliado será de 60 pontos, somados a outros itens. As propostas que atingirem uma pontuação mínima de 30, eles vão ser classificados. Isso não quer dizer que você vai receber o recurso, porque tem uma quantidade de projetos que vão receber esse recurso e outros não. E 1/10 de nota ali na hora da avaliação é o que vai definir isso. As propostas que obtiverem inferior a 30 pontos serão desclassificados. Cada proponente poderá ser contemplado com apenas uma proposta. Você pode escrever 3, mas só uma delas vai ganhar o recurso aí. É o que pode ganhar o recurso. Após a avaliação descrita no item, as 60 propostas classificadas, ou seja, aqui eu descubro que o edital vai classificar 60 projetos, mais bem pontuadas serão encaminhadas para a empresa. Ou seja, vocês não vão precisar procurar a empresa, gente. Esses projetos já vão ser enviados para a Shell, que fará a avaliação de aderência do projeto, só que proposto a sua estratégia de marca, estabelecendo uma pontuação de até 10 pontos, que aí vai somar aos pontos do seu projeto. E aqui no final, uma parte importante, vocês viram que eu passo várias partes que eu não destaco, porque são partes que eu posso buscar depois da aprovação do projeto, ou muitas vezes não necessito, mas uma primeira leitura ela é obrigatória, ela é necessária, e na segunda leitura, então, eu trago os destaques daquilo que eu vou precisar. Da homologação de seleção e classificação final. Eles trazem que, após julgados os recursos, o resultado final será publicado no Diário Oficial, onde eu posso verificar a classificação do meu projeto, e também vai ser divulgado na página do Ministério da Cultura. Lá sempre tem os editais e o processo em que cada edital está, e você pode ir entrando e consultando.
Propostas classificadas e selecionadas são aquelas que recebem a maior pontuação, considerando os critérios de repartição previstos no subitem. Ou seja, propostas classificadas, aquelas que receberem pontuação igual ou superior a 30 pontos. Seu projeto tirou 30 pontos, está classificado. Tirou lá, dentro da pontuação que eles querem, propostas classificadas e selecionadas. Essas são as que vão para a próxima fase. E aqui tem a avaliação técnica dos projetos, investimentos nos projetos. Cada projeto selecionado receberá o aporte financeiro diretamente da empresa da Shell, ao valor aprovado na fase final, limitado a R$200 mil por projetos. O que a Shell quer como contrapartida? É importante que vocês leiam, que entrem no site e verifiquem quais são as contrapartidas que eles querem que você inclua no seu projeto. Tem as disposições finais do edital, algumas coisas interessantes, é obrigatória a menção ao Ministério da Cultura, das marcas da Lei Rouanet, patrocinadora da Shell Brasil Petróleo, entre outras regras que vocês devem consultar nos manuais. Entrem nos links, verifiquem os conteúdos, salvem no computador, numa pastinha para vocês terem, e o e-mail para tirarem dúvidas, para entrarem em contato. É importante que muitas vezes vocês estão em dúvida em algo na construção do projeto, vocês enviam um e-mail para o e-mail responsável, para as pessoas responsáveis, e elas podem te auxiliar. São os anexos que vocês devem consultar na hora da construção do projeto de vocês, e aí vocês estão prontos para começar a rascunhar o projeto e participar do edital Rouanet da Juventude 2025. Não percam mais tempo, nós temos aí menos de 15 dias, né? Hoje é dia 17, nós temos menos de 15 dias para participar do edital. Corre que dá tempo, faz a sua inscrição, põe o seu projeto na prática, busque aí o recurso de R$200 mil, você que é CNPJ, dessa vez é só para o CNPJ, e busque então esse dinheiro que a cultura está trazendo para o seu projeto aí da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Nos vemos numa próxima aula sobre editais. Até lá!